eu sou a Janaína, psicóloga. No vídeo de hoje eu trouxe um tema muito importante para nós pais nos atentarmos aí sobre o desenvolvimento da nossa criança, tá? O tema é atrasos do desenvolvimento. Quais são esses atrasos para replicar aqui para vocês prestarem muita atenção no desenvolvimento das suas crianças. Combinado? Principais sinais de alerta. Tá? Sobre o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Dificuldade de prestar atenção a objetos e pessoas. Isso desde ali dos 6 meses. Tá? Observem, em outros vídeos eu fiz ali sobre os marcos do desenvolvimento, ou seja, aquilo que é esperado de habilidade pela faixa etária da criança, pela idade dela, né? Agora eu tô trazendo esse outro vídeo falando sobre esses atrasos, ou seja, aquilo que a criança não fez por motivo XY, que depois em processo ali clínico, né, a gente consegue ter essa coleta. Mas entender o porquê desse atraso, tá? Então aqui falando do desenvolvimento cognitivo, a sua criança, ela presta atenção em objetos e pessoas? É importante que sim. Caso ela tenha esse atraso, no final do vídeo eu vou sinalizar principais sinais de alerta para a gente observar na nossa criança pensando em desenvolvimento cognitivo. O que significa isso? E essa criança, você observa uma falta de curiosidade da sua criança em explorar o ambiente? Você levou sua criança no parquinho, não é um ambiente propício para que ela queira explorar, buscar e brincar e tudo mais, mas você observa que quando você a leva nesse tipo de ambiente, para ela demonstra através de comportamento uma certa indiferença, ou seja, ela não demonstra uma curiosidade. Ela tem uma dificuldade de seguir instruções simples após os 2 anos. O que são instruções simples? Vou dar um exemplo. Você vai sinalizar ali para sua criança: pegue os sapatos e leve até o armário. Eu dei 2 instruções: pegar o sapato e levar até o armário. Ela consegue executar a partir dos 2 anos? Se não, sinal de alerta também. Tá? Seguindo aqui, sinais de alerta para a área de linguagem e comunicação da criança, que é o que? Não balbuciou até os 6 meses, é sinal de alerta, tá? Tem que prestar atenção. Não responde o próprio nome até 1 ano, ou seja, se você chama o nome do seu bebezinho ali até 1 ano e ele não faz uma associação, uma referência de que aquele nominho é sobre ele, é um sinal sim de alerta, tá bom, mamãe e papai? Dificuldade de formar frases curtas até os 3 aninhos. O que significa isso? É de fato ele fazer uma solicitação para você ali. Ele pediu alguma coisa, querer pegar um item, querer comer uma comida e ele não conseguir fazer essa referência. E de vez ele comunicar, falar sobre, às vezes pode ser que ele imita um comportamento de pegar o seu braço e te levar até aquele item que ele quer, de vez ele falar sobre isso, entende a diferença? Ou é importante observar também sinal de alerta sobre o desenvolvimento motor da criança. Não sustentar a cabeça até os 3 meses é um sinal de alerta bem grande. Tá, eu falei disso no outro vídeo sobre marcos do desenvolvimento, justamente pela importância que é, né, a gente estimular o nosso bebezinho ali para fazer o time para que ele consiga fortalecer essa musculatura que a gente tem aqui da cabeça, do pescoço, para que ele consiga ter essa sustentação, tá bom? Não senta sozinho até os 9 meses. Tá? Se ele não faz, a gente precisa levar para um profissional e começar a ter um acompanhamento para entender quais são as probabilidades. Porque como profissional a gente precisa entender ali, é o ambiente, é falta de estímulo, é alguma outra questão que pode ser que tenha, então a gente só consegue fazer isso depois de uma avaliação, tá bom? Não engatinha ou não tenta se levantar até 1 ano também são sinais de alerta, tá? Eu sei que às vezes a gente fica num contexto de pensar assim, não, mas a criança tem o tempo dela. Gente, não é bem assim, tá bom? A gente que trabalha nessa área do desenvolvimento infantil, a gente precisa ter toda essa gradatividade desses desenvolvimentos, porque isso beneficia a criança, o processo dela de fato de evolução. Tá? Então, uma coisa acaba levando a outra, de fato é uma progressão. Sinais de alerta falando do desenvolvimento socioemocional da criança. Então, é uma criança que apresenta falta de contato visual ou interação com os pais e cuidadores? É aquela criança que ele não interage muito, que ele não busca ali por uma certa atenção desses responsáveis, dos cuidadores, dos familiares. É uma criança que não sorri, não teve aquele sorriso social, sabe, que a gente considera, até a fase ali
dos 6 meses, por exemplo, a gente precisa observar. Caso não, um sinal de alerta muito grande também, tá? Não demonstra interesse em brincar com outras crianças até os 3 aninhos, ou seja, de ter essa interação social. E aí a gente precisa observar assim. Às vezes eu ouço de algumas mães, né? Ai, mas é porque o meu filho é só eu, meu esposo e o meu filho. E aí ele, na família não tem ninguém, nenhuma criança, ele não frequenta a creche ou escolinha, então realmente meu filho acaba ficando recluso. Ok, mas por exemplo, se você leva no parquinho, se você leva ele em outros ambientes, como que é esse comportamento dele? Ainda que ele não tenha esse tipo de estímulo todos os dias ali. Mas quando você o leva nesse tipo de ambiente que teoricamente é propício para ele querer uma interação, porque ele está observando outras crianças brincando, ele tem esse comportamento de curiosidade, de querer se aproximar do coleguinha ou não? Ele vai ficar ali meio recluso, tipo assim, o coleguinha às vezes até chama ele para brincar e ele tipo não quer, e ele não se expõe. Porque se esse é um tipo de comportamento frequente que a sua criança tem, se a criança limite ali comportamentos muito repetitivos, isso, gente, de qualquer formato, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de atraso do desenvolvimento, pode ser que a criança tenha algum transtorno. Só que a gente só consegue fazer esse tipo de elaboração após passar com profissionais especialistas na área, que eu já vou trazer aqui a recomendação de quais são esses profissionais. Precisa ali, né, depois de passar com os profissionais, vai ser feito ali uma avaliação para entender várias questões. E aí essa criança, essa família vai passar por várias etapas ali, até que talvez, né, chegue na fase ali de ter ou não algum tipo de transtorno. Mas é importante vocês se atentarem sobre sinal de alerta de comportamentos repetitivos que talvez a sua criança possa demonstrar. Combinado? Atraso no desenvolvimento é quando a criança ela não atinge determinados marcos esperados para a sua faixa etária. Por isso que os vídeos que eu gravei, eu sinalizei sobre a faixa etária da criança e eu trouxe ali por etapas, por esferas, né? Esferas, por exemplo, desenvolvimento emocional, cognitivo, questões assim, para que ficasse claro sobre cada etapa aquilo que a criança ela precisa ter de habilidade pela idade que ela apresenta, ok? Então, o atraso é basicamente isso, é preciso que a criança tenha certas habilidades e caso ela não tenha pelaquela faixa etária caso seja observado esses atrasos do desenvolvimento que eu sinalizei aqui agora, é importante que vocês busquem um desses profissionais para entender se tem alguma questão envolvida ou se não, né? Aí depois de uma análise, de uma consulta, vocês vão conseguir tatear se realmente faz sentido ou se não. Então os profissionais são pediatra, psicólogo infantil, neurologista e neuropediatra. Tá? Esses são os profissionais que são mais indicados ali para você procurar em caso de você notar ali um atraso no desenvolvimento do seu filho, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!